E agora a gente vai conversar com um especialista para falar sobre adubo orgânico. Marco Antônio Gobesso é engenheiro agrônomo e especialista em soluções para o preparo do solo. Está aqui no telão. Bom dia, obrigada pela participação, Marco. Bom dia, Renata. Eu que agradeço poder contribuir. Vamos explicar o que é um adubo orgânico, o que tem nele? O adubo orgânico geralmente é aquele que é o aproveitamento de resíduos orgânicos de outras atividades industriais, agrícolas, agropecuárias. Rico em nutrientes, que muitas vezes não é aproveitado, mas que nesses momentos de alta nos adubos químicos, nos minerais, ele contribui muito como um substituto de baixo custo. Estamos falando de uma cama de frango, de uma raspa de curral, estamos falando de um humus, que é um adubo orgânico preparado. Então, são vantagens que os avós, tataravós já usavam na produção de uma forma informal, porque eu lembro da minha avó fazendo isso. Então, assim, é uma coisa que está retornando agora, principalmente por causa da questão de custo, né? Do custo de produção. Sim, sim. Onde a condição logística de transporte desse material, de fazer esse material chegar até a área da cultura, não é um impedimento, não é um custo alto, ele realmente é um substituto de baixo custo que não deve ser desconsiderado. Agora, ele pode ser aplicado em qualquer cultura? Sim, ele pode ser aplicado em qualquer cultura. Agora, tem uma... Desculpa. Não, pode complementar, por causa do delay. A diferença é realmente como aplicar. Então, explica pra gente isso que eu ia te perguntar agora. Eu vou deixar você responder, por causa tá dando delay, tá um delay alto. Então, eu vou te perguntar e aí você já responde. Como é que é a aplicação? A aplicação é diferente por quê? Como é que ela funciona? As características, as diferenças nas características físico e químicas do adubo orgânico, quando comparado com um adubo mineral, são importantes. O adubo orgânico, ele tem nas suas características físicas diferenças grandes na granulometria, na condição de umidade, na capacidade de escoamento, na densidade. E nas características químicas, ele geralmente tem um teor menor de nutriente e esse nutriente não está pronto para ser absorvido, ele demora mais para ser absorvido pela planta. Então, isso pede aplicações em grandes quantidades. Então, ele é mais difícil de trabalhar, porque ele é mais úmido, ele tem densidade diferente, e eu tenho que aplicar em grandes quantidades. Por isso que a observação de como aplicar é importante, porque o agricultor que pensa em utilizar o mesmo implemento para fazer essas aplicações, às vezes pode ter problema. Você falou do escoamento, o escoamento do material, então ele tem que ser diferente também. Sim. Um exemplo são os distribuidores, são máquinas que distribuem adubo a lanço ou em aplicação localizada. O que faz esse material ser transportado dentro das máquinas, em alguns modelos de máquina, é uma esteira de borracha. Ela funciona muito bem quando o material é seco, tem bom escoamento. Quando o material é úmido e tende a formar massa, a formar blocos, a esteira não consegue trabalhar. Então, ela não consegue fazer uma distribuição eficiente. Existem máquinas que já conseguem trabalhar com os dois tipos de produtos sem alteração. Elas têm um sistema de transporte que tem a mesma eficiência tanto para adubo orgânico, úmido, com pouco escoamento, como para adubo químico, adubo mineral, com seco e com alta capacidade de escoamento. Então, nesse caso, tem que diminuir o volume, é isso? Para poder funcionar direito? Para a distribuição poder funcionar direito? Para a distribuição funcionar direito, tem que ter um equipamento preparado para trabalhar com adubo orgânico. Ele consegue fazer a distribuição no mesmo volume, em altas quantidades, sem problema, desde que ele esteja preparado para isso. As esteiras, a mesma coisa. Então, o produtor teria que fazer essa troca de equipamento, né? Eu acho que é mais importante o produtor, quando ele já tem o produto, ele pensar bem no equipamento que ele já tem, né? Ou se ele pensar em adquirir um equipamento, ele observar no mercado os equipamentos que são multifunção, que eles
teriam o mesmo desempenho, independente do adubo orgânico ou mineral. Eu acho que o mercado hoje oferece essa solução e isso é importante. Eu não preciso ter um equipamento para cada tipo de material que eu vou utilizar. Eu consigo hoje opções no mercado que são multifunção. Então, assim, com o equipamento certo, o produtor não vai ter prejuízo em nenhum dos casos, né? Isso, porque o grande problema hoje de qualquer aplicação de insumo na produção rural é evitar desperdício e aplicar exatamente aquilo que é demandado. Nenhum agricultor hoje tem folga no seu custo de produção para aplicar a esmo e jogar mais do que o necessário, porque ele vai estar jogando material fora e o custo não está baixo, nós sabemos, e também jogar menos, ele vai prejudicar a produtividade. Então, hoje em dia, isso é muito importante. Tá ótimo, Marco. Eu queria muito agradecer a sua participação, seus esclarecimentos e até a próxima.